tema da mensagem de hoje: estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais são estes? O que vai me seguir? O que vai seguir aqueles que creem? Em Lucas 4, versículo 18 e 19, Jesus ministra dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o texto que o Senhor leu, que já tinha sido profetizado, que já tinha sido anunciado pelos profetas antigos, por Isaías, que a unção estaria sobre o Senhor. E aqui nós lemos a missão que Jesus foi enviado, o propósito para o qual ele foi enviado: anunciar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. E ele usa o texto de Isaías para descrever a sua missão, para descrever o que ele iria fazer. Mas tem um outro texto que eu gostaria também de ler, fica em Mateus 11, apenas o 4 e o 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nesse segundo texto, Jesus não está dizendo o que vai fazer. O primeiro texto que nós lemos, Jesus entra na sinagoga e lhe é dado o livro do profeta, e ele lê o texto e ele encerra o texto e ele se senta. E ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor está sobre mim para fazer isso, isso e isso. Mas agora nesse texto, nesse segundo texto que nós lemos, João Batista, ele está preso, e ele envia 2 mensageiros, 2 dos seus discípulos, para falarem com Jesus. E havia uma pergunta no coração de João, uma dúvida. E a pergunta é: o Senhor é o Messias? O Senhor é o enviado? O Senhor é Cristo? Ou esperemos outro? Vamos esperar outro? Era uma dúvida que João tinha. Ele estava preso. Ele foi ministrar a palavra do Senhor em um palácio. Ele foi repreender o espírito de prostituição, e Herodes manda prendê-lo. Nós sabemos o final da história de João. A filha de Herodias pede a cabeça de João, e Herodes manda decapitá-lo. E um pouco antes dele ser morto, ele está cheio de dúvida, de incredulidade. E ele manda os mensageiros, e a pergunta é: você é o Cristo, ou eu espero outro? Nós temos que esperar outro, ou você é o Cristo? E eu me pergunto, mas João tinha recebido um sinal. Deus tinha falado para João que quando os céus se abrissem e como uma pomba descesse sobre uma pessoa, esse seria o Cristo. João viu os céus se abrirem, João viu o Espírito Santo descer como uma pomba e pousar sobre Cristo. Ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho, a quem eu tenho prazer. E Jesus não tinha feito nada ainda, mas Deus já tinha prazer nele. E agora ele, cheio de dúvida, ele manda mensageiros. E agora Jesus não diz o que vai fazer, mas ele diz aos mensageiros: diga a João o que vocês estão vendo, diga o que vocês estão ouvindo. E nós podemos resumir o ministério de Jesus em 8 tópicos. Primeiro, o Evangelho é anunciado. Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque o reino é chegado. E arrependei-vos não quer dizer saia do pecado. Jesus queria dizer: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Ele queria dizer: mude de mente, porque o reino é chegado. Não dá para entender o reino, não dá para receber o reino, não dá para entrar no reino, não dá para ser príncipe nesse reino, se não tiver mudança de mente. Então ele vem e o Evangelho é anunciado: arrependei-vos, porque o reino é chegado. E nós podemos dizer
que havia duas mensagens em Jesus. Uma mensagem, na verdade até três, porque uma mensagem era anunciada, e era anunciada para pessoas que não tinham olhos, que tinham olhos mas não viam, tinham ouvidos mas não ouviam, tinham boca mas não falavam, e ele era anunciado, e essas pessoas não recebiam o Evangelho, para que não se arrependessem. O Evangelho era anunciado a todos, e um grupo de pessoas recebia o Evangelho, mas não mudava, mesmo tendo olhos, mesmo tendo ouvidos, mesmo tendo olhos não viam, mesmo tendo ouvidos não ouviam, e não mudavam. Tinha um outro grupo de pessoas que recebiam o Evangelho, e era um Evangelho mais simples, mais superficial, era um Evangelho mais simples para o povo, era histórias, era parábolas. E havia um terceiro grupo, que eram os discípulos, que era uma palavra mais profunda, era o Evangelho do reino, mas uns ouviam e não entendiam, olhavam, viam e ouviam, mas não conseguiam ver, não conseguiam ouvir a palavra de verdade, que é Espírito e que é vida. Outros ouviam, mas era superficial, era simplesmente para motivar, para viver mais um dia, para vencer mais uma semana. E havia um outro grupo que estava sendo preparado, que recebia a palavra e que recebia a explicação, tirava-se as dúvidas. Isso me faz lembrar não só o ministério de Jesus, mas do grande apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. E ele diz: vocês querem leite e eu quero dar carne, vocês querem leitinho e eu quero dar um evangelho de verdade. Mas a primeira característica da missão de Jesus, o evangelho é anunciado. Segundo, os leprosos são limpos. Jesus perdoa pecados. E os religiosos dizem: mas quem é esse para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E uma coisa é certa: quem não tem Deus no coração não perdoa. Temos que aprender a perdoar, limpar, perdoar pecados, quebrar maldições, limpar os leprosos. O Evangelho é anunciado, os leprosos são limpos, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E o oitavo, os demônios são expulsos. São as 8 características do ministério de Jesus. São as 8 características desse Espírito e dessa unção que está sobre Jesus e o seu chamado. Todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Mas eu quero destacar uma. Eu não sei se é a mais importante, mas eu sei que ela abre portas para as demais. Eu sei que ela prepara as demais para que o cego veja, para que o surdo ouça, para que o mudo possa falar, para que o coxo possa se colocar de pé e caminhar direito. Eu sei que sem essa, o Evangelho não pode ser anunciado. O leproso não é limpo, e muito menos os mortos voltam a viver. Qual é essa? É a última. Os demônios precisam ser expulsos, porque quando o reino do Senhor vem, a primeira coisa que acontece, Satanás tem que bater em retirada. E eu quero te perguntar: esses sinais têm te acompanhado? Porque estes sinais seguirão aos que crerem. Que crerem em quem? Nesses sinais? Que crerem em quem? Em quem? No Senhor? Porque, para nós encerrarmos o último texto, também apenas 2 versículos, em Marcos 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque agora não está falando simplesmente do ministério de Jesus, do que Jesus ia fazer. Não está falando simplesmente do que Jesus está fazendo e está acontecendo, do que todo mundo está vendo e ouvindo, e alguns querem fingir que não veem, e alguns querem fingir que não ouvem.
e não querem ver, e não querem ouvir, porque não querem mudar, mas começam a perseguir a Cristo, e começam a perseguir os cristãos. Não está falando do ministério de Jesus, não está falando do que Jesus está fazendo, do que realmente acontece. Está falando sobre os que crerem, sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores, sobre os cristãos que creem. Nós temos que orar sobre isso, nós temos que interceder sobre isso, nós temos que impor as mãos. E por que eu estou destacando expulsar os demônios? Porque para estabelecermos o reino, temos que ter uma mudança de mente, e mudança de mente significa vencer principados e potestades. Principados e potestades, guerras celestiais. Não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O que são principados? São príncipes das trevas, são demônios das trevas. E potestades, formas de pensar. Porque um príncipe estabelece um reino. E como um príncipe estabelece um reino? Um príncipe estabelece um reino por intermédio de leis. Um príncipe, ele governa ou ele escraviza por leis. Então a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados, é contra principados celestiais, são contra dominações que destroem vidas, que levam à escravidão, que levam à prostituição, que levam ao vício, que levam à miséria, contra principados e potestades. O que são potestades? São leis, são formas de se organizar, são formas de pensar. Então não tem como, se os demônios não forem expulsos. Tanto é que quando Jesus entra num território novo, depois de vencer uma tempestade, o que acontece? O demônio vem e se prostra aos seus pés. Porque para que Jesus possa entrar em um território novo e salvar vidas, e ressuscitar os mortos, os demônios precisam cair por terra. E toda vez que o Senhor entra num território novo, você vai ver que os demônios se prostram aos seus pés, que os demônios o adoram, que os demônios perguntam: o que está fazendo antes da hora? Por que veio nos lançar ao abismo antes da hora? Toda vez que o Senhor entra num território novo, a primeira coisa que acontece, os demônios caem por terra. E se você quer vencer, se você quer fazer a obra do Senhor, se você quer que esses sinais venham te seguir, que você venha vencer, que você venha prosperar, que você venha ser uma bênção, um abençoador, porque nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor. Quanto tempo faz que você não anuncia o Evangelho do Senhor? Quanto tempo faz que nós não falamos do Senhor? Não fazemos um período de oração, não fazemos um período de evangelismo, não falamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque esses sinais seguirão aos que creem. O Evangelho precisa ser anunciado, os leprosos precisam ser limpos, os cegos precisam ver, os surdos precisam ouvir, os mudos precisam falar, os coxos precisam andar, ainda que nunca tenham andado, vão andar. Ainda que nunca firmaram as suas pernas, vão se colocar de pé, e vão saltar, e vão adorar, e vão entrar no templo, e vão adorar o Senhor, e vão testemunhar para todos. Precisamos com que esses sinais venham nos seguir. Precisamos anunciar o Evangelho, limpar os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os coxos. Precisam ser tratados, precisam ser curados, precisam ser libertos. Os mortos precisam ressuscitar. Você acha que uma pessoa que está pensando em morte, que está planejando o seu suicídio, você acha que ela já não está morta espiritualmente? Você acha que já não está cheia de demônios? E eu vou te falar uma coisa: muitos dos nossos familiares, os pais muitas vezes nem sabem, mas os filhos têm procurado. Pastor, eu estou pensando em me suicidar, pastor. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu não estou conseguindo, pastor, me controlar, pastor. Olha, esses pensamentos têm dominado a minha vida, pastor. Mas nós precisamos fazer com que os que estão mortos voltem a viver. Nós precisamos expulsar demônios. Eu sei de uma coisa. Nossa, pastor, que pregação meia boca. É porque agora quem vai abrir a boca é você. Não venha mais aqui assistir um culto. Não venha mais aqui pedir a bênção. Venha aqui para abençoar alguém.
vem aqui e traga alguém, vem aqui e interceda por alguém, vem aqui e põe as mãos sobre alguém, vem aqui e abra a sua boca como profeta e comece a profetizar. Você não é um telespectador, você não veio assistir um culto, você veio prestar adoração ao Senhor. E você vai começar a abrir a sua boca em toda a reunião, e vai começar a expulsar demônios, repreender demônios da sua vida e da sua casa. Chegou a hora de você se colocar de pé. Se coloque de pé, porque agora você vai orar, você vai interceder. E por favor, ninguém expulsa demônio assim, sai demônio, Senhor Jesus, não. Sabe quando Jesus entra no território dos gadarenos, diz que Jesus, a palavra ali no original diz que ele sacudia o endemoniado. Sai! Ninguém expulsa alguém pedindo por favor. Ninguém expulsa um demônio negociando. Você vai ter que abrir a sua boca, você vai ter que agitar os seus braços, você vai ter que se levantar, você vai ter que falar grosso, não como homem, mas como profeta. Você vai ter que repreender. Não dá para fazer carinha de coitado, de miserável. Oh demônio, eu não aguento mais, Senhor. A palavra diz que Moisés levantou os braços, você vai ter que levantar os seus braços. A palavra diz que as mãos santas fazem a diferença na guerra. Você vai levantar suas mãos hoje, você vai andar, você vai marchar, você vai gritar, você vai expulsar, você vai sacudir o mundo espiritual hoje, você está entendendo? Não entre mais aqui com carinha de coitado, não. Não entre aqui com carinha de dodói, de doente, não. Entre aqui como um profeta, entre aqui como um guerreiro, e coloque esse demônio da doença, coloque esse espírito da surdez por terra. Diz que é um principado, e o principado deste século tem cegado a muitos. Muitos homens estão cegos, muitos jovens estão cegos, muitos crentes estão cegos.